Agora acho que foi. Marido, verifica aí pra mim se tá ao vivo, por favor. Oi, lindezas, tudo bem? Ó, você que tá me assistindo no replay. Tô chegando aqui, tô vendo se tá tudo certo pra gente começar o nosso ao vivo, tá bom? Mas pra você pegar direto o conteúdo, pula aqueles 5 minutinhos espertos aí pra frente, que hoje a gente vai falar sobre como lidar com a culpa pós-término de relacionamento, tá bom? Vou dar as boas-vindas pra quem tá entrando ao vivo aqui comigo. Oi, amadas, tudo bem? Então conseguiram me ver, me ouvir bem aí? Eu tive uns probleminhas pra entrar aqui. Deu uns bugzinhos, mas acho que agora deu, né? Acho que tá tudo certo. Já estou recebida com esse elogio. Gratidão, querida. A essência das deusas. Cabelo maravilhoso. Gratidão. Recebo com muito amor e alegria o seu elogio, tá bom? Venham entrando, peguem suas águas, papel e caneta, a gente vai bater um papo bem legal hoje. Eu tô com, não uma, mas 2 águas aqui do meu lado e um ventiladorzinho mini. Tá desligado por enquanto, vamos ver se eu vou precisar realmente ligar, porque ele faz um barulhinho chato aqui, não queria ligar, mas gente, tá um calor dos infernos. Ainda que hoje deu uma melhoradinha, né? Mas ó, eu moro aqui em São Paulo, não sei de onde vocês são, mas eu sei que no Brasil inteiro tava aquele inferninho. E ontem fez quase 40 graus aqui em São Paulo, cara, 39 graus, pelo amor de Deus, tô acostumada com isso não, eu gosto de um calor, gosto, não vou negar, mas assim, 39 graus, né, Jesus, não tá dando não. Então estou preparada aqui com os meus recursos. Peguem o de vocês aí, que a gente vai bater um papo, tá bom? Se você conhece alguém, uma amiga, uma prima, uma familiar, uma conhecida, amiga da amiga, né? Alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui hoje, chama essa pessoa para participar ao vivo conosco, tá bom? Dá tempo dela vir ainda e a gente ter essa experiência super gostosa. E você de quebra ajuda a sua amiga, né? Beneficia ela com esse conteúdo e me ajuda também a divulgar e espalhar minha mensagem, que é muito importante para mim. Para você convidar alguém para participar ao vivo aqui com a gente, tem um aviãozinho aqui embaixo, mais ou menos por aqui. É só você encaminhar para essa pessoa e chamar: amiga sua louca, vem que este conteúdo vai arrasar na tua vida. Tá bom? E aí eu vou entrar no nosso conteúdo agora. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas a respeito do tema, eu vou pedir para vocês colocarem nessa caixinha aqui embaixo com um pontinho de interrogação. Porque senão eu vou perder a sua pergunta, provavelmente no meio aqui eu me embolo, eu faço as minhas viagens loucas aqui, e aí no final, se der tempo, eu respondo as suas dúvidas, tá bom? Então, essa caixinha com pontinho de interrogação para vocês colocarem as dúvidas de vocês. E aí a gente vai falar hoje sobre, novamente retomando, como lidar com a culpa pelo término do relacionamento. Pra gente começar, eu gostaria de saber dessas pessoas que estão ao vivo aqui comigo agora, quem aí sente culpa pelo fim? Quem de vocês, coloca um eu aqui pra mim pra eu saber, tá bom? Quem de vocês aí acredita que se tivesse feito diferente, se tivesse sido mais paciente, mais resiliente, menos chata, menos reativa, menos ciumenta, de alguma forma você poderia ter salvo a sua relação? Você acredita que você pisou na bola nessa história? Deixa eu ver como que tá o nosso quórum aqui. A Nath colocou que ela, a Lê também, Simara também. Simara é minha aluna, né? Seja bem-vinda, lindeza. Cíntia também. A galerinha em massa aqui. Gente, Carolzinha também. Ó, já entrando no conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre esse sentimento aí. A gente vai analisar todas as faces, né, da culpa. O seu lado bom, que não tem só o lado ruim, tá bom? E o lado bom e o lado ruim. Paulinha também tá aqui, olha que legal. Paulinha, minha aluna do Reconstrua. Eu sou sua aluna, então estou plena. A Paulinha é de umas 2, 3 turmas aí pra trás, mais ou menos. Ela já passou por todo o processo, já tá super bem, voltou com o ex, é um arraso. Se tiver aluna minha que comenta, manda um oi aqui pra mim, pra eu saber que você tá aqui, pra eu te ver, tá bom? Que passa meio desapercebido aqui também. Ó, então vamos falar um pouquinho da culpa. Vamos começar pela parte que não é tão ruim assim, gente. A culpa, ela não é de todo ruim, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender. O problema é a forma como nós lidamos com ela. Aliás, eu vou fazer só uma coisinha, senão eu me perco aqui, meus amores. Eu vou desativar os comentários rapidamente pra gente bater um papo aqui, pra eu conseguir me concentrar no conteúdo, senão os comentários vêm e eu me perco. E aí no final eu abro pra gente conversar, tá bom? Vamos botando as perguntinhas de vocês aqui embaixo.
para vocês não esquecerem e eu não perder depois no final também. Então, olha só, a culpa ela não é de todo ruim. O ponto é a forma como a gente lida com ela, que pode ser devastador ou enriquecedor. A culpa, ela pode ser muito benéfica à medida que a gente percebe que é justamente o incômodo, o desconforto que ela causa que nos mobiliza a fazer algo diferente. Ela é uma coisa muito positiva na nossa vida. Você sentir um pouco de culpa por alguma questão, por algum erro que você cometeu, ou mesmo pelo final do teu relacionamento, é bom. Por quê? Porque isso faz você repensar a forma que você agiu na relação. Isso te impele a ser uma pessoa melhor, a ser mais paciente, a ser mais amável, a ter mais respeito e a ter mais empatia pelo outro. Isso nos mobiliza a mudanças. É um mecanismo muito precioso que Deus, o universo, nos concedeu para que a gente, de fato, melhore e modifique os nossos comportamentos. Se você não sente culpa nenhuma, se você não sente culpa por ter brigado com uma pessoa ou por ter brigado com o teu ex-companheiro ou pelo término do teu relacionamento, enfim, provavelmente você vai continuar mantendo os mesmíssimos comportamentos e aí você não evolui nada. Consequentemente, os seus relacionamentos também não evoluem. Isso é muito importante para a gente parar para analisar quando nós vamos conversar com uma pessoa, né, pode ser a visão do seu ex, pode ser a visão de outras pessoas que de repente você esteja conhecendo e você de fato vê que essa pessoa não sentiu um pouquinho de culpa ali. A gente vai falar sobre como transformar essa culpa em algo realmente saudável para nossa vida, tá? Mas o ponto é que ela vai nos possibilitar as nossas mudanças de comportamento, a revisão dos nossos atos e ações. Quantas pessoas você conhece que muitas vezes saem de um relacionamento ou de alguma outra situação na vida e acham que tá tudo certo, que não erraram em nada, né? Não, eu fiz minha parte, fiz tudo certinho, o problema é do outro. Esse é um grande perigo, porque por mais legal que essa pessoa tenha sido no relacionamento, vamos supor que o cara é um iluminado, né? O cara realmente foi um cara bacana, né? Não cometeu erros grotescos, só que todo término de relacionamento, se existe uma pessoa que age de uma forma errada, existe uma outra pessoa que aceita. Então, de alguma forma, existem duas pessoas errando nesse contexto, nessa história. O erro é humano, o erro faz parte do processo. Então, desconfie da pessoa que nunca acha que erra, que sempre está certa, porque essa pessoa tem um orgulho muito grande e a pessoa que tem o orgulho e que não sente nem um tiquinho de culpa, ela não muda, ela não tem consciência sobre os próprios erros. O primeiro passo para a gente mudar um comportamento, uma atitude que não é legal, é sentindo remorso. De alguma forma, aquela atitude que a gente tomou nos impactou negativamente. O cara terminou comigo, o cara tá com outra pessoa, né? Então, peraí, a partir disso que aconteceu, que eu não tô feliz, que eu não tô gostando, eu vou repensar a minha atitude no próximo relacionamento. Isso é muito bom. Sem isso, nós não podemos mudar. Inclusive, os psicopatas, né, as pessoas que realmente têm transtorno de personalidade, que têm uma psicopatia realmente desenvolvida, eles não têm uma área específica do cérebro, que é uma área que tem a ligação emocional ativa. É como se tivesse uma chavinha desligada. É por isso que psicopatas não sentem remorso, não sentem culpa. Essas pessoas por aí, né, que muitas vezes maltratam os outros, homicidas, assassinos, pedófilos, caras que estupram pessoas, mulheres, né, enfim. Às vezes a gente fica sabendo de cada coisa, falando, não é possível, essa pessoa não sente nada, ela não tem empatia pelo outro, ela não sente remorso, né, pelo que ela tá fazendo, ela não tem essa capacidade, porque existe uma área do nosso cérebro que comanda essas emoções, que faz com que a gente sinta emoções. E nessas pessoas, essa área do cérebro é desligada, muitas vezes é inativada. Por isso que o cara não tem a capacidade de se envolver emocionalmente com alguém. Algumas pessoas, inclusive, me perguntam, né, se o psicopata, ele pode mudar, ele pode aprender a amar. Eu até acredito que sim, se a gente for parar para pensar de uma perspectiva macro, só que não em uma encarnação. Ele tá vindo aqui, né, e passando por encarnações nesse planeta justamente para aprender a começar a desenvolver essa capacidade, a começar a ligar essa chavinha no cérebro, mas não é de uma hora para outra, definitivamente, não é numa encarnação.
Então, se você está se relacionando ou se relacionou com um psicopata, saiba que essa pessoa nunca te amou, ela não tem essa capacidade, tá? Só que da mesma forma que eles não têm essa capacidade de sentir a culpa, eles também não têm essa capacidade de sentir emoções boas. Alegria, amor, afeto. Esse é o ônus da coisa, né? Então, se você é uma pessoa que sente culpa, que bom! Porque você é um ser humano que tem essa habilidade de se conectar. A gente se conecta, a gente cria vínculos emocionais verdadeiros e profundos através das nossas emoções com o outro. Então, se você sente culpa, significa que você consegue criar esse tipo de vínculo, que você tem a capacidade, a habilidade você vai ter que desenvolver, mas a capacidade de mudar os seus comportamentos e se tornar uma pessoa melhor, você tem. E isso é muito positivo, tá bom? Então, beleza, já entendemos que a culpa até um certo ponto é bom. Ela faz com que a gente mude os nossos atos e comportamentos. Agora, o grande perigo disso é que quando a gente não transforma essa culpa em autorresponsabilidade, a gente fica só remoendo e remoendo os acontecimentos do passado. E isso destrói a nossa vida, não nos leva a lugar nenhum. Se a gente ainda pudesse voltar no passado, né? Se tivesse uma máquina do tempo, alguma coisa que a gente pudesse apertar um botãozinho e voltar para aquele momento e fazer diferente, seria ótimo. A culpa ficar remoendo essa culpa, ficar guardando ela no peito, super valeria a pena, mas não é bem assim que acontece. A gente não pode voltar no passado. E aí, a gente precisa partir de uma perspectiva de que todo mundo erra. Você está aqui hoje, você está experienciando, né? Você veio aqui para basicamente viver experiências. Você está aqui exatamente para errar. Se existe uma única certeza, é que você, o seu ex, eu, todo mundo que está nesse planeta errou no passado, está errando agora em algum lugar da sua vida e vai continuar errando. É premissa básica do ser humano. E não existe erro pior ou melhor. Às vezes a gente pode comparar assim, não, mas o meu erro pôs tudo a perder. Nada é para sempre, nada é tudo perdido ou tudo ganho. A vida é um constante movimento. Quantas coisas acontecem com a gente em um momento que a gente acha que tá tudo perdido, mas vem a vida e dá uma reviravolta e mostra pra gente que as coisas não eram bem assim, que existem outras alternativas, né? Então, o seu erro, ele não afundou a sua vida, ele faz parte do seu processo, tá tudo bem. Então o ponto não é não errar, você não vai conseguir não errar, né? É claro que a gente busca a maior parte do tempo acertar. Ninguém vai errar de propósito, ninguém vai fazer uma cagada, né? E prejudicar a própria vida de propósito. Agora, se acabar acontecendo, rapidamente você acolhe e enxerga isso e aceita, integra isso como parte do seu processo. O problema é eu continuar errando, porque se eu continuo cometendo os mesmos erros, se eu continuo tendo o mesmo padrão de comportamento, significa que eu não aprendi. E aí, de repente, a culpa ela volta, inclusive. Não adianta você sentir culpa por algo que te aconteceu e não consertar a raiz do problema, aquilo que você fez, o comportamento que você teve, né? Porque a raiz do problema, o que te levou até aquele comportamento, aquela atitude, é interna, não é externa. O que aconteceu? Vamos supor que você estava discutindo com o teu companheiro. E aí você estava por aqui já de um monte de coisa que estava acontecendo na sua vida e na dele, né? Na vida do casal. E você simplesmente surtou e começou a falar um monte de coisa. E aí o cara pega e termina com você e vai embora. E aí você se sente culpada naquele momento e fica, nossa, se eu não tivesse gritado com ele. Só que o grito ou a discussão foi apenas o gatilho de como você vinha se sentindo ao longo do relacionamento inteiro. Então, quando você olha para a ponta do iceberg, você não resolve a questão. Inclusive, se vocês voltarem, provavelmente isso é uma coisa que vai acontecer de novo. E aí você tem que ficar se segurando, se policiando o tempo inteiro para que você não caia naquela emoção de novo. Só que, bingo, você vai cair. Porque existem momentos onde a gente consegue se controlar, existem momentos que não. Se você não entende o que está por trás da sua insatisfação, o que realmente te levou a ficar por aqui, porque não é normal
a gente estar num relacionamento e estar por aqui com alguma coisa. Quando eu tô por aqui, significa que eu fui subindo o meu nível, né? Eu fui engolindo sapos. Então, ao invés de tratar o incômodo quando ele estava aqui, eu fui engolindo, e ele aumentou e ele chegou aqui. Tratar só essa parte aqui não vai fazer com que todo o resto se dissolva. Então, esse é um ponto muito importante do erro. A gente aprender a enxergar a raiz do problema, a origem, de onde veio aquele comportamento. Não foi daquela situação específica, foi de algo muito maior, que de repente eu não me permiti enxergar, tá bom? E ficar na lamentação, remoendo, eu devia ter feito diferente, eu devia ter feito assado, não sei o que, não sei o que lá. Não vai te tirar do lugar que você tá. Não adianta chorar pelo leite derramado. É claro que num primeiro momento, tudo bem, né? A gente dá aquela choradinha, puta merda, como eu fui burra, não acredito. Mas tem que ter prazo de validade isso, tá bom? Porque na hora que você chorou, na hora que você sentiu aquilo, beleza. O que eu faço com isso agora? Quais são os meus próximos passos? Né? Quais são as opções que se abrem para mim nesse momento a partir desse erro? O que eu vejo? Presta muita atenção nisso, tá? Que eu vou te falar agora. O que eu vejo acontecendo com muitas pessoas, muitas alunas, seguidoras, é um mecanismo de sabotagem, que é o seguinte, ó. Por trás de toda essa pseudo-culpa que você sente, que você fica se chibatando, né? Não consegue. Existe um gigante chamado inconsciente, que utiliza esse mecanismo como forma de punição. É como se essa culpa que você sentisse, que você se agarrasse, fosse o seu consolo pelo término da relação. Desse modo, você continua vinculado ao teu ex-companheiro, de alguma forma. E aí, ao se punir, né, você se pune com essa culpa toda, você alivia um pouco a dor do término, porque no fundo, você se recusa a aceitar a realidade que a sua relação tenha de fato acabado. Você não quer aceitar o término, você quer continuar mantendo um vínculo com ele de alguma forma. Então, através dessa autopunição, sempre existe um ganho nas coisas que a gente faz. Inclusive, existe uma frase do Prem Baba que ele explica com perfeição esse mecanismo, que é o prazer no desprazer. De que forma eu consigo sentir um certo consolo por continuar me punindo dessa forma? Eu sinto esse consolo no sentido de eu vivo o meu mundo de ilusão de que se eu tivesse sido feito diferente, nós estaríamos juntos ainda. Porque eu quero viver aquela projeção do estaríamos juntos. Eu não aceito a minha realidade, eu não lido com o término. Eu continuo vinculada àquela projeção, àquela historinha que eu criei na minha cabeça. É uma historinha fictícia, você não está vivendo isso agora, mas de alguma forma ela está na sua mente. Você imagina os momentos. A gente não cria uma historinha na nossa cabeça? Do tipo, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, aí não teria terminado comigo, aí a gente estaria juntos, aí a gente estaria vendo Netflix agora, aí estaria saindo por aí. Você tá vivendo essa historinha na sua cabeça. É por isso que você continua se culpando muitas vezes. Porque é uma forma de você alimentar isso, é um vício, ao invés de lidar com a sua realidade. Só que bingo, você tá na negação. Enquanto você não abre mão disso para fazer o que precisa ser feito, você nunca vai poder viver uma nova história na sua vida que pode inclusive ser com o seu próprio ex, porque você está nessa fuga, né, da realidade. Você está criando isso. Você não consegue fazer o que tem que ser feito para se reconstruir de fato. E aí, para sair desse ciclo vicioso da autossabotagem, só existe uma forma. E ela é bem mais simples do que você imagina, que é definitivamente tomar a decisão de encarar a sua realidade agora e parar de fugir para esse mundo de Bob que a gente cria de alguma forma. Porque quando você entende como que funciona a sua mente inconsciente e como ela é uma danadinha, né, que fica te enrolando com essas historinhas, você consegue usar a outra parte da sua mente, a sua mente consciente, para não permitir que essa situação continue se arrastando na sua vida. Então, olha para o seu relacionamento hoje, para o término do seu relacionamento, aceita esse fim, olha para ele, terminou. O que eu vou fazer daqui para frente é outra história, mas terminou, ponto. Acolhe essa culpa, entende o que você precisa modificar no seu comportamento.
O que de fato você consegue ajustar na sua vida, na origem, para que isso não se repita nunca mais. Nem se você voltar com o seu ex, nem em outro relacionamento. Essa é a diferença da culpa ruim para a culpa boa que você transforma em autorresponsabilidade. Porque se a razão da culpa existir é justamente para que a gente modifique o nosso comportamento, não faz sentido que você fique abraçada com ela aqui. A culpa ela é uma ponte. Ela tem que ser vista como uma ponte. Ela não é um fim em si mesma. Você precisa usar ela para atravessar e para fazer diferente. Eu lembro que quando o meu relacionamento terminou, eu me senti muito culpada. Porque ele falou coisas para mim que eu sabia que eram verdade. Coisas no sentido de eu tava sendo muito agressiva com ele nos últimos tempos. Eu tava sendo muito mimada. Eu não aceitava as coisas. Eu tinha uma comunicação muito passivo-agressiva com ele, de alguma forma. Tava demais, cobrando muita coisa, e ele não dava conta, enfim. E eu tava sendo realmente tóxica, bem no final do relacionamento. E quando ele terminou comigo, ele inclusive falou que ele não me admirava mais do jeito que ele me admirava antes. Que a própria família dele, que gostava muito de mim, no final, nos últimos meses do relacionamento, começou a me olhar assim meio estranho, né? Nossa, mas olha como ela trata ele, né? Olha como ela tá agindo com ele dessa forma. E eu fiquei descompensada, porque naquele momento eu falei, gente, então é tudo minha responsabilidade, minha culpa, né? Se eu não tivesse feito dessa forma, a gente estaria juntos ainda, só que ficar matutando isso não fez eu sair do lugar, muito pelo contrário, enquanto eu continuei acolhendo aquilo, abraçando a culpa, né? No sentido de me apegar a ela. Inclusive, eu tentei voltar com esse meu companheiro. Eu falei pra ele que eu já tinha entendido, que as coisas iam ser diferentes, que eu ia mudar as minhas atitudes, que eu ia ficar melhor, que eu não ia cobrar tanto ele assim, que eu não ia ser tão chata. E aí, o que aconteceu? Quando a gente voltou por uma vez, ficamos juntos mais ou menos uns 2 meses e aconteceu de novo. Por quê? Porque as raízes da minha insatisfação estavam no relacionamento e eu não enxergava. O fato é que, claro, eu não tinha domínio sobre as minhas emoções. Isso eu aprendi a ter. Agora, as minhas emoções, elas só afloraram, elas só emergiram, né? Porque existiam muitas insatisfações dentro do relacionamento que eu não sabia lidar. Então, eu gritava, eu esperneava, eu apontava, eu, né, bati o pezinho no chão. Só que a insatisfação estava ali. Insatisfação do ponto de vista de que nós tínhamos valores e visões de vida diferentes, de que nós estávamos percorrendo caminhos diferentes na vida. E eu não aceitava, eu queria que ele me aceitasse como eu era e ele não aceitava, ele queria que eu fosse de um jeito específico, cuidasse dele de uma forma específica e aquilo me acabava por dentro. E como eu não sabia sentar e conversar e nem avaliar se de fato aquele relacionamento fazia sentido, porque hoje, avaliando numa perspectiva muito real, por mais que eu gostasse dele na época, não fazia sentido eu estar com ele, sendo que nós dois queríamos coisas diferentes, tínhamos visões diferentes da vida, né? Não deu outra. E teve algum outro momento que eu surtei de novo, porque eu não aguentei, e a gente terminou de vez. E aí, eu demorei muito tempo para começar a entender que, de fato, existia a minha responsabilidade na história, mas existe a responsabilidade dele também. De ter se permitido ficar num relacionamento, aceitando muito aquelas coisas sem se posicionar. De não ter compartilhado realmente comigo quais eram as insatisfações dele durante o processo. Ele simplesmente não falava, ficava quieto, se abstinha de conflitos, então eu sempre estava falando sozinha, mas ao mesmo tempo eu ficava, mas sou eu que pelo menos falo, né? Nem isso ele tá fazendo, nem se posicionando ele tá fazendo, então, só que nenhum nem outro tá certo. O ponto é a gente entender se existe um campo fértil para esse relacionamento prosperar e, se existir, ter maturidade emocional para lidar com esses conflitos. Então, quando eu realmente consegui transformar isso em autorresponsabilidade na minha vida, eu comecei a me observar quais eram os meus comportamentos, as minhas atitudes que não estavam legais, como que eu poderia
ajustar isso para me comunicar com as pessoas de uma forma mais assertiva. E eu comecei a fazer isso muito antes de entrar em um novo relacionamento. Eu comecei a fazer isso na relação com a minha família, na relação com os meus amigos, com pessoas do trabalho. Eu realmente entendi a forma de lidar com as minhas insatisfações. Se existe um incômodo, comecei a conversar, comecei a me comunicar melhor com essas pessoas, né? E entender o tipo de relacionamento que eu realmente queria viver. Hoje em dia, eu tenho ainda as minhas mesmas tendências negativas. Casada com meu marido hoje, a diferença é a forma como eu lido com isso. É completamente diferente, porque eu já reconheço os meus gatilhos emocionais. Eu percebo, né, desde que eu entrei no relacionamento com meu marido, desde quando a gente começou a se relacionar, eu estou muito atenta o tempo inteiro se esse relacionamento ele ainda é um campo fértil para o nosso amor se desenvolver. E todos os dias eu enxergo essa raiz ali de alguma forma. Então eu consigo lidar com as minhas emoções de uma forma mais saudável, mais tranquila, porque o campo também é fértil para isso. Se não fosse, com certeza, ou eu teria explodido com ele de alguma maneira mais né, abrupta, ou então eu já teria saído dessa relação. Hoje, com o nível de maturidade que eu tenho certeza absoluta que eu já teria saído dessa relação. Eu não me permitiria mais surtar do jeito que eu surtava antes. Ou então, se surtasse uma vez, seria a única, porque já ia cair a ficha pra mim ali de que, nossa, não dá. Esse relacionamento não tá me fazendo bem, né? E existem esses relacionamentos. Por isso que eu falo que a culpa, ela é importante nesse sentido, para você observar aonde é a parte que me cabe da relação de eu ter que mudar os meus comportamentos dentro da relação e aonde é a parte que me cabe no sentido de analisar se esse relacionamento faz sentido para mim, porque às vezes não faz. E transformar isso em autorresponsabilidade, porque tudo acontece da forma certa. Eu sei que muitas vezes você acredita que você poderia ter feito melhor. Que você olha para o seu passado e fala, mas Gabi, eu poderia ter feito melhor do que eu fiz. Mas eu te digo que você não poderia ter feito melhor do que você fez. As pessoas, por mais que a gente ache que não, todo mundo faz o melhor que pode o tempo inteiro. Só que o que você não percebe é que o melhor que você pode fazer hoje é muito diferente do melhor que você podia fazer naquela época. Hoje, com a maturidade que você tem, com o nível de consciência, com o aprendizado, você só aprendeu o que você aprendeu porque você passou por esse término. Eu sou essa pessoa que eu sou hoje, com esse comportamento, com esse nível de maturidade de comportamento, somente porque eu passei por aquilo no passado. Talvez, se eu não tivesse tido essa experiência no passado com o meu ex, eu seria a mesma pessoa com meu marido agora. E isso poderia ferrar o meu relacionamento. Poderia ser que eu nem estivesse com meu marido aqui agora, por mais que a gente se ame, porque eu não teria aprendido a minha lição. Então, é injusto você se comparar com a versão que você era do passado. Você não tinha a mesma consciência que você tem hoje. Você não tinha aprendido. Você não tinha passado por essa ponte do aprendizado que você passou. Então, naquele momento, com as ferramentas que você tinha, com o conhecimento que você tinha, com as armas que você tinha nas suas mãos, você fez efetivamente o melhor que você podia, o melhor que você sabia. A gente faz o melhor que a gente pode o tempo inteiro. Só que graças a Deus, a gente está sempre evoluindo. Então, cada vez eu percebo que posso fazer melhor numa próxima vez, mas não é. Muda a frase. Não é eu poderia ter feito diferente antes. Eu posso fazer melhor na próxima. Porque cada dia que passa, você se torna uma pessoa melhor. Pelo menos um pouquinho. Tem gente que evolui muito, tem gente que evolui quase nada, né? Um tiquinho de arroz ali, mas pelo menos uma sementinha, um grãozinho de arroz você evoluiu. Tenho certeza que mais, mas existem algumas pessoas que bem pouquinho. Mas fato é que todo dia você está se tornando uma versão melhor, com mais conhecimento, com mais consciência. Então não é justo, não faça isso com você mesma, tá bom? Não faz sentido isso. Acolhe isso. Hoje você tá aqui tentando fazer o melhor que você pode. Amanhã você vai descobrir outras coisas. Aí você vai pegar, olhar pra sua versão do passado e falar, nossa, sua burra, você não fez nada de certo, não sei o que lá. Gente, assim, você tá criando um projeto de sofrimento pra sua vida inteira, porque é um ciclo que não tem fim. Se você sempre for se comparar desse jeito e se acusar no passado, você sempre vai se sentir mal com você mesma. A sua vida inteira. Porque não tem como
né? Não tem como ser diferente. E o fato é que, lembra da frase que eu falei sobre tá tudo certo, nada é para sempre, nada é perdido para sempre. Não existe nada que aconteça, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Deus, o universo, ele só permite que as melhores coisas aconteçam com a gente. Eu vou repetir, somente as melhores coisas acontecem para você, por mais que você não as esteja enxergando dessa forma. Às vezes, quando a gente está mergulhada na lama, chafurdando na lama ali, né? Você não consegue ver. Você acha que foi a pior coisa que poderia ter te acontecido, mas porque você tem uma visão aqui, ó, com o cabresto. Você tá vendo o pinguinho da situação. Deus tá vendo toda a orquestra que ele montou para sua vida. Ele vê a sua vida inteira. Ele vê a sua vida desde o momento que você nasceu até o momento que você vai morrer nessa encarnação e vai vir em próximas encarnações. Então ele tem uma visão muito maior que a sua. Confia um pouco mais nele. Confia um pouco mais na vida, nas coisas que estão te acontecendo. Porque o seu erro, ele inclusive foi programado, previsto por Deus para acontecer da forma como ele aconteceu. Hoje, depois, e o tempo se faz necessário nesse sentido, porque quando você está dentro da situação, você não consegue ter esse olhar. Não consegue. Hoje eu tô passando por... todo mundo passa por desafios na vida, né? E existem desafios hoje na minha vida, em outras áreas da vida, que quando eu olho eu falo, Jesus, por quê? Né? Não aprendi ainda, não é possível, a gente se martiriza um pouquinho, mas aí eu sempre tento me recordar das outras áreas da minha vida, por exemplo, relacionamentos, que hoje, graças a Deus, eu sou muito bem resolvida nessa área, o quanto a gente precisa de um tempinho para conseguir enxergar a situação de fora como uma observadora externa, porque naquele momento da minha vida, eu realmente achei que fosse morrer, que eu era extremamente culpada, que eu tinha perdido o amor da minha vida, que eu tinha perdido a única chance de ser feliz na minha vida, o único cara que prestava, o cara certo pra mim. Eu tinha certeza que eu tinha perdido esse cara e que eu tinha perdido a chance de ser feliz no amor naquele momento. Mal sabia eu que Deus tinha um plano muito maior e foi dando voltas, né? Dá umas voltas muito doidas aí que você não tem nem noção. E hoje eu olho e falo, nossa, gratidão, Pai, gratidão por tudo ter acontecido do jeito que aconteceu. Gratidão por Ele ter terminado comigo naquela época, porque eu jamais teria coragem. Eu teria ficado naquele relacionamento por mais sei lá quanto tempo, tava cada vez mais desgastado, falido, não ia estar feliz, não ia estar trabalhando com o que eu trabalho hoje, não ia ser a pessoa que eu sou hoje, não ia estar casada com esse homem maravilhoso que eu estou casada hoje. Não ia ter nada disso na minha vida, nada. Só que eu precisei confiar em algum momento e parar de bater o pezinho. Parar de bater o pezinho e achar que as coisas deveriam ser do jeito que eu acho que deveriam, porque o meu ego é super limitado. Então, confia. Deus tem um plano pra você, tá tudo certo. O seu erro, inclusive, ele já sabe, ele já tá sacando. Ele fala, não, fica tranquilo, eu sabia que você ia fazer isso aqui. Ele sabe das coisas. Porque ele é o Pai, ele é amoroso, ele perdoa, tá tudo certo, né? Só que você tem que se perdoar, não é nem o perdão de Deus que a gente tem que buscar, é o nosso, né? É o nosso perdão pra gente continuar no nosso caminho, fazendo as melhores escolhas possíveis. Porque se você não se perdoa, você não consegue se colocar no caminho que ele selecionou pra você. Às vezes tem um caminho incrível aqui do lado pra você. Só que como você fica chafurdando na lama, nessa culpa, você não se coloca nesse lugar. E aí você vai demorar um pouco mais de tempo, sim, pra atingir a felicidade, o seu objetivo a ser conquistado, né? E entenda, esse pouco mais de tempo pode ser meses, pode ser anos, pode ser várias encarnações. Depende muito do quão arraigada, o quão apegada você tá nessa culpa, tá bom? E aí, eu quero passar um exercício pra vocês. Eu vou ativar os comentários aqui de novo. Fez sentido, gente? Fez sentido? Pra vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, coloquem aqui pra mim. E aí eu quero passar um exercício prático pra ajudar você a enfrentar um pouco mais essa situação aí e se desgarrar dessa culpa de uma vez por todas, tá bom? Faça o seguinte... Hoje você tá dentro da situação, então tá difícil, né? Mas eu quero que você faça o exercício de se colocar pra fora da situação. Pensa aqui
Quem está passando exatamente pelo que você está passando agora não é você, é a sua amiga querida, a Joaninha. Joaninha está passando por tudo isso que você está enfrentando. E aí Joaninha vem e te conta: ai, amiga, eu sou uma burra, eu sou uma imbecil, porque eu fiz assim, porque eu fiz assado, tal. O que você falaria para ela? O que você falaria para sua melhor amiga se ela estivesse passando por toda essa situação? Descreve essa cena. Se possível, escreva também num papel. Isso vai te fazer muito bem e vai te ajudar a se colocar como observador externa. Lembra a questão do tempo que eu falei? O fato que o tempo traz pra gente é um distanciamento da situação. Eu só consigo analisar uma situação de uma perspectiva mais racional, de uma perspectiva mais inteligente, mais estratégica quando eu tô fora. Por que é tão mais fácil a gente dar conselhos para pessoas externas? Não tem aquele papo, né, que a pessoa às vezes consegue dar uma ajuda, um conselho pro outro, mas na vida dela às vezes tá um caos. Por quê? Porque ela não tá dentro da situação, então ela consegue visualizar com clareza o que está acontecendo de verdade. E não tá naquela confusão emocional, né? Naquele boom de sentimentos e emoções. E o tempo, ele ajuda a gente a fazer isso. É claro que quando você faz por onde, né? Porque se você continua apegada na culpa, pode passar mais dia, menos dia, que essa culpa vai continuar ali. Tem gente que se sente culpada por relacionamento ser terminado há mais de 2, 5, 10 anos, né? Só que o tempo, ele ajuda a criar um pouco mais essa distância. E ele potencializa esse processo. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a me desenvolver nesse sentido, a minha vida foi acontecendo. Hoje, com tudo que aconteceu e com o passar do tempo, eu consigo criar essa distância. Então, quando eu olho para a minha versão do passado, eu enxergo como se fosse uma amiga querida, coitada, perdida. Minha amiga, que Gabi do passado, sabia nada da vida, coitadinha. Deixa eu dar uns conselhos para ela. Entende meu ponto? Então, faz esse exercício consigo mesma. Se coloca como se você tivesse uns 2, 3, 5 anos aí pra frente, e se escreve uma carta, de repente, escreve um parágrafo sobre o que você falaria pra essa sua amiga, pra acalmar ela, e depois leia pra si mesma, pra você ter essa perspectiva de distanciamento, tá bom? Com certeza vai ajudar vocês. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Vamos ver uma coisa. Ó, se vocês tiverem perguntinhas, coloquem nessa caixinha aqui embaixo, tá bom, lindezas? Pra eu conseguir organizar. Pergunta da Tainá é a seguinte: meu ex diz que os erros que eu cometi no começo fez com que os sentimentos dele por mim fossem tananã. Eu acredito que fossem diminuindo, fossem se apagando, alguma coisa nesse sentido, né? Com certeza, tem a ver isso, amado, e na verdade todo relacionamento que termina, de alguma forma, é exatamente por conta disso. O relacionamento, ele começa, as pessoas provavelmente, né, na maioria dos casos se apaixonam, e aí fica aquela nuvem, né, de flores e magia, aquela coisa toda. Só que com o passar do tempo, a gente vai se revelando, a gente vai revelando as nossas outras faces pro outro, e a gente passa a errar. Você erra com ele, ele erra com você. E aí, pode ser que uma das partes comece a se desiludir, no sentido de se desencantar, de perder a admiração. Só que, olha toda essa live que eu falei aqui pra vocês hoje. Tudo que a sua resposta tá em todo esse contexto que eu coloquei aqui, né? Responder a sua pergunta, na verdade, é retificar o que eu falei aqui. Que você erra, mas eu tenho certeza que ele também errou no relacionamento. Todo mundo erra. Tá tudo bem. O ponto é o que você vai fazer de diferente daqui por diante, como que você vai modificar a raiz do seu erro para que isso não se repita na sua vida. Por que que você errou? De onde veio esse comportamento destrutivo e negativo? Você precisa investigar isso em profundidade para curar isso dentro de você. Porque essa é apenas uma experiência, justamente para você aprender a modificar os seus comportamentos. É como se, antes da gente vir aqui para esse planeta,
a gente tivesse uma listinha de coisas a aprender. Então, vamos supor que você fez o seu planejamento reencarnatório lá, aí você colocou, eu preciso aprender a ser mais resiliente, eu preciso aprender a não sei o que lá. E aí, Deus e o universo falam assim, bom, para você aprender a ser mais resiliente, você vai ter que passar por essa experiência, e essa experiência aqui, e essa experiência assado. Então, você percebe que, no final das contas, tá tudo certo do jeito que é. Você passar por essa experiência e ter errado é justamente o que te possibilita aprender o que você veio para aprender. Não se preocupe em não errar, não se apegue a não errar, isso é impossível. O que você vai fazer com isso? E aí eu te pergunto, Tainá, o que você vai fazer com isso agora? O que você está fazendo com isso? Você continua estagnando a sua vida, apegada a esse sentimento e... ai, meu Deus, se lamentando, se chibatando e se colocando nesse lugar, porque se você continua se colocando nesse lugar, você não cumpre a sua lição, você não aprende. Lembra do checklist? Você não consegue dar o checkzinho. E quando a gente não aprende, olha só, quando a gente não aprende o que a gente tem que aprender, a vida vem e coloca outra situação. Então pensa no esqueminha assim, ó, você precisava aprender a ser mais resiliente. Aí Deus fala assim, tá bom, Tainá, então eu vou te colocar essa situação aqui. Se você aprender, você vem para uma situação melhor. E aí você vem para cá. É tipo um fluxograma. Se você não aprender, então você vem para uma pior ainda. Se você não aprender de novo, você vem para uma pior ainda. Se você não aprender de novo, você vem para uma pior ainda. E quando a gente fica remoendo essa culpa, é sinal de que a gente não aprendeu. Então o que acontece? A gente continua repetindo padrões na nossa vida. Vem o mesmo tipo de embuste para a nossa vida. Você termina com um tipo de esse, aparece outro que é muito parecido. As lições se repetem. Você fala, meu Deus, de novo, já vi essa cena, já vivi essa história. Por quê? Porque você não aprendeu. Você não modificou na origem. Você não passou de nível, né? Passou de fase. E a gente continua passando por essas situações, tá bom? Ciclos viciosos, exatamente. Então, fica a resposta pra você, tá bom, lindeza? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, abri um negócio de comentários aqui sem querer. Cadê? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Ó, da Nath, que legal. O meu ex é parecido com o seu. Eu sempre intensa, igual você disse, e ele sempre passando pano. Essa é uma situação que acontece em muitos casos. É uma situação que se repete bastante. Por quê? Porque geralmente, tô falando geralmente porque existem exceções, tá bom? Mas geralmente os homens, eles são mais reprimidos emocionalmente. Por uma série de questões. Muito também vem dos nossos vestígios de sociedade patriarcal que fala que homens não podem falar sobre sentimentos, não podem chorar, os homens têm que ser o macho alfa, que sai pegando, que não se apaixona, que mimimi, porque esse negócio é blá, 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 aqueles papos todos, né? Bem imbecis, mas que ainda fazem parte do nosso inconsciente coletivo. Então, os homens, eles são mais reprimidos nesse sentido das emoções. Eles até, sou o homão da porra que transo com uma, transo com outra, mas no emocional eles são bem travados, né? Isso faz com que eles não saibam lidar bem com as emoções deles. Como ele não sabe lidar com a emoção dele, porque ele nunca aprendeu, e ninguém falou pra ele que ele podia botar isso pra fora, né? Salvo os caras que vão na terapia, e mesmo assim os caras que vão na terapia, eles têm que passar, eles aprendem aí na terapia porque passaram por uns perrengues antes, né? Mas esse cara não sabe nem lidar com nem os próprios sentimentos, nem com os seus. Então, ele só vai acumulando lixo emocional. Ele não se posiciona. Homens também, no geral, têm muita dificuldade de lidar com o conflito. A maioria dos caras vai fugir de qualquer coisa que tenha que ter DR, discussão, conflito. Geralmente é a mulher que vai puxar esses papos. Geralmente é a mulher que vai falar e a mulher se exalta. E aí, o que acontece? Existe uma energia ativa demais. Como a mulher, ela, no meu caso, o que acontecia, e geralmente é o que acontece, como a gente sente que o cara não tá fazendo nada,
Ele não fala, ele não faz, fica aquela cara de pastel, não resolve, você começa a fazer em dobro. Então você fala, mas você não fala tranquilo, você grita. Geralmente eu me expresso quando eu tô mais a flor da pele, assim, eu começo a me exaltar, né? Você fala mais alto, você começa a gesticular, você começa a ficar muito agressiva. E isso desequilibra a relação. Só que o ponto é, existe um desequilíbrio dos dois lados, você percebe, amada? Porque você entra demais com a energia que tá faltando, mas o cara também, ele some nesse processo. E aí, o que geralmente acontece nessa história é que o cara, ele acumula, ele não fala, mas tá aqui dentro. Então ele vai acumulando, você grita, só que o que acontece é que quando você grita, você bota pra fora. Então às vezes você grita, faz as coisas, mas depois, acabou, resolveu pra você. Pra mim era assim, eu falava, metia o pau, fazia um monte de coisa, mas assim no dia seguinte, beleza, a vida nova, continuamos aqui. Ele não, porque ele não tinha colocado pra fora as insatisfações dele, ele ficou guardando. E no acumulado, né, foi acumulando, um belo dia, pá, terminou. E é o que acontece, ele termina e você fica, como assim? Mas você nunca falou nada. É exatamente por isso que terminou, porque ele nunca falou nada. Então, existe um equilíbrio dos dois lados aqui. Por isso que o erro a culpa nunca é de só uma das partes. Sempre existe erros das duas partes. Existe um desequilíbrio na dinâmica de relacionamento que faz o relacionamento terminar. Se você acha que é só culpa sua, gata, você não tá enxergando o relacionamento de verdade. Você tá com uma ilusão aí, né? Ou botando o cara no pedestal, de repente, ele era perfeito, ele era incrível. Não. Só porque ele não gritava com você, do jeito que você gritava com ele, não significa que ele era perfeito. Mesmo porque não existe perfeição, né? Mas o cara, pra ele deixar chegar nesse nível, ele não se posicionou, ele não colocou limites. Ele não chegou e conversou com você e falou sobre os incômodos dele, tá? Então, é uma dinâmica disfuncional. E é isso, eu trabalho muito forte no meu relacionamento hoje. O tempo inteiro, eu e meu marido, né? A gente se puxa pra conversar e para falar sobre os nossos incômodos, porque eventualmente eu tenho um incômodo, eventualmente ele tem um incômodo, e nós dois passamos por experiências traumáticas na nossa vida nesse sentido, ele com a ex dele, eu com o meu ex. Então a gente sabe que, pro relacionamento ser melhor agora, pra gente não cair nesse mesmo ciclo de novo, tem que conversar. E vai, e um puxa o outro, e vai indo. Isso que é bacana de você ter passado perrengue no passado, você aprende, né? E aí é importante que num próximo relacionamento, seja com o seu ex, se você quiser voltar com ele, ou com o próximo cara, ele tenha que ter esse mesmo nível de maturidade. Ele também tem que ter aprendido com a ex dele do passado lá, né? Talvez seja até você, a ex dele do passado. Mas ele tem que ter aprendido a se posicionar também. Porque se isso não acontecer, não dá bom. Não dá. Eu gosto muito de falei para as minhas alunas, inclusive na sessão de mentoria de terça-feira que a gente teve, que um relacionamento, claro que a base dele é o amor, é o sentimento, mas o que sustenta ele a longo prazo, o que faz ele durar mais de um mês, um ano, 2, 5, 10, são os comportamentos que você tem, é a sua maturidade emocional, é a forma como você administra as suas emoções. Isso é para poucos. Se apaixonar, qualquer um consegue. Se você não for um psicopata. Se você não for um psicopata, você tem a capacidade de se apaixonar. Né? Todo mundo tem. Agora, e a capacidade de se relacionar, de administrar as suas emoções? E administrar não é engolir. Existe um caminho aí. Não é engolir nem vomitar no outro. É conseguir compreender isso para se comunicar. E acertar o que precisa ser acertado de uma forma pacífica, que não gere desgaste no relacionamento. Porque o que geralmente acontece é que essas brigas e esses gritos e essas explosões desgastam o relacionamento. As pessoas param de se admirar, que foi o que aconteceu comigo. Ele parou de me admirar. Ele tinha uma imagem de mim, ao longo do tempo eu fui me exacerbando cada vez mais, me excedendo. Ele não falava, teve um momento que ele não me admirava mais. Simples assim, perdeu. E conheceu outra pessoa, enfim, um monte de história aí, né? Mas é muito isso. Deixa eu ver o que mais temos de perguntinha aqui. Essa perguntinha da Mari é boa.
Ou ela comenta assim: fiquei insegura devido às mentiras. Ele terminou dizendo que estava sufocado. Ó, lindeza, esse é um ponto que cabe na questão que eu falei sobre você avaliar se esse relacionamento de fato ele é um campo fértil para prosperar. Quando você fala assim, eu fiquei insegura devido às mentiras, já está respondido que esse relacionamento não tem um campo fértil para prosperar, porque tem mentira. Então, como você vai confiar em alguém? Um relacionamento ele é constituído de confiança. Você precisa confiar na pessoa que está com você, senão você não se relaciona. Você finge. Você bota aliança no dedo. Ai, mexi no meu microfone aqui. Você bota aliança no dedo, você coloca status no Facebook, você leva ele para passear, você vai nas festinhas com ele, mas de fato vocês não têm vínculo emocional. É só falar por falar. É dar uns beijinhos de vez em quando, fazer umas coisinhas juntas e só. Não é vínculo emocional. O vínculo emocional, ele é construído na confiança. Quando eu realmente sinto que o meu parceiro, ele tá aberto para me acolher. E eu acolho o meu parceiro. E a gente é honesto e sincero um com o outro. Mesmo, eu não tô falando só necessariamente de monogamia. A maioria dos relacionamentos que a gente vê nesse sentido são monogâmicos, mas existem parceiros que têm esse nível de vínculo emocional em relacionamentos abertos. Não é isso que faz. O ponto é, os dois têm que estar alinhados. Se eu quero um relacionamento monogâmico, meu parceiro também tem que querer, senão a gente não consegue ficar juntos, tá? Então, assim, fiquei insegura devido às mentiras. Se ele mente pra você, não dá pra você continuar nesse relacionamento. Você vai fazer o quê? Você vai fingir que você confia nele? Ou você vai não ficar insegura? Você percebe que não tem o que fazer nessa história? Não tem o que fazer. Você vai surtar, você vai gritar, você vai fiscalizar o celular dele. Aí ele falou assim, terminou dizendo que estava sufocado. Ele não queria um relacionamento, então ele quer um relacionamento aberto e uma ficada, de vez em quando. A pergunta que eu te faço, assim, ele querer isso não tem nada de errado. O ponto é, o que vocês combinaram quando vocês começaram a se relacionar? Né? Vocês estavam ficando? Estavam ficando, então ok. Não, vocês estavam namorando. E quando eu digo namorando, significa relacionamento monogâmico. Então ele te traiu, então ele traiu a sua confiança. Só que aí você precisa se fazer a seguinte pergunta. Eu percebo, pelas atitudes e comportamentos dele, que ele não tá disponível hoje, né, pra ter um relacionamento de comprometimento comigo. Eu tô disposta a aceitar um relacionamento aberto? E quando eu falo estou disposta, é sem reclamar, é sem sufocar, é sem cobrar, é ficar leve, é curtir o relacionamento aberto. Se você falar pra mim, não, Gabi, não quero isso pra mim. Eu quero um homem, um parceiro do meu lado, um comprometimento, que fique só comigo. Então, gata, não tem o que fazer nesse caso. Não dá pra vocês ficarem juntos. Percebe o ponto? Só que muitas vezes a gente não quer sair do relacionamento. Ai, não, mas ele vai mudar. Não, mas se eu ficar mais um pouquinho, é só uma fase. A gente fica, ó, criando as projeções lá, né, no mundo de Bob, porque nós não aceitamos enxergar a realidade. Essa é uma outra forma de você negar a realidade. Se cria suas historinhas na sua própria cabeça de que ele vai mudar, de que é uma fase, mimimi, blá, 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 o cara tá te mostrando por A mais B que não é assim e você se permite continuar nessa história, tá? Então, o que aconteceu, aconteceu. Ponto. O que você, Mara, aprendeu com essa situação? É a pergunta que eu te faço. O que você aprendeu? O que você vai fazer num próximo relacionamento de diferente para você não cair nessa mesma situação que você caiu? Porque se você não aprender nada a respeito de si mesma, a respeito dos seus comportamentos, essa história vai voltar a se repetir na sua vida. Com outro nome, com outro endereço, com outro CEP, mas vai voltar a se repetir. Tá bom? Sim, Mi, exatamente. Às vezes apostamos as fichas no sentimento que criamos. Só que relacionamento é sentimento e comportamento, lembra? E a gente tem que aliar a parte do sentimento, do emocional, com a parte do racional. Eu não posso me jogar de cabeça do precipício simplesmente porque eu gosto de alguém. Eu até posso, mas em 100% dos casos eu vou quebrar a cara. Se você quer quebrar a cara, em 100% dos casos, faça isso. Eu acredito que você não queira, porque dói muito, não é legal, né?
Então, eu vou aliar o emocional com o racional. Eu não vou me jogar de cabeça do precipício. Pera lá. Eu vou analisar onde eu tô entrando. Eu vou analisar se essa pessoa realmente tem condições, está disposta a me fornecer o que eu quero de um relacionamento. Se ela não tiver, é melhor eu me retirar da relação. Porque quanto mais tempo eu fico num relacionamento que não me entrega aquilo que eu quero, mais eu me machuco. E isso não importa se o seu relacionamento começou ontem, tem 2 meses, tem 5 anos. Sempre pode piorar. Se você está num relacionamento há 5 anos, como eu estava, e você acha que, não, mas eu vou esperar mais um pouquinho, você tá vendo que o negócio não tá indo pra frente, mas você se permite continuar mais tempo, você só está aumentando o seu sofrimento. Porque a cada dia que passa, que você continua numa situação que é indigna pra você, você tem uma conta maior pra pagar no futuro. É como se realmente tivesse uma conta com juros pra você lá na frente. Então, quanto antes você sair de uma relação que é indigna pra você, melhor. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Temos só mais alguns minutinhos antes de terminar. Tem várias, né, gente? Ai, meu Deus, tô até perdida. Deixa eu ver se essa daqui não era essa, mas acabei caindo. Da Gi. Meu ex disse que o erro foi meu por não deixar ele jogar. Mas ele só queria jogar, mais nada. De novo, Gi, cabe a mesma resposta que eu dei agora pra Mara, pra você. Ele só quer jogar o tempo inteiro, 24 horas por dia. Você quer um relacionamento com uma pessoa assim? Não quer. Então, amada, você que tem que sair, tá? A gente não pode mudar os outros, a gente quer continuar num relacionamento esperando que o outro mude, porque você não quer sair. Ó, atitude de criança birrenta e mimada. Eu quero que seja do jeito que eu quero. Você tem que mudar para atender as minhas necessidades. Não, não é assim. Essa pessoa, é você que tem que pular fora, amada. É você que tem que sair, você tem que buscar aquilo que você realmente quer viver, aquilo que você deseja e merece viver. Porque enquanto você aceita esse pouco, você não pode reclamar, você está aceitando. Existe uma frase muito legal que eu gosto sempre de repetir, que é: a primeira, você tá num relacionamento. E aí, é uma metáfora, não necessariamente é um tapa, tá? Mas a primeira vez que alguém faz alguma coisa, então no seu caso aqui, você entrou no relacionamento com o cara, parecia ser tudo bacana, tava fluindo bem, legal. Deixa eu dar uma subidinha aqui. E aí, você viu que ele só queria jogar 24 horas por dia, não ficava mais com você em nenhum momento. Aí você vai lá, né? E fala pra ele: olha, Joãozinho, vamos conversar? Pô, você tá jogando o tempo inteiro, tal, né? Eu gostaria de ter mais momentos com você, da gente passar mais tempo juntos. Olha a comunicação assertiva, tá? Sem passivo-agressivo, sem violência, né? Porque se você for contra-atacar também não vai rolar. Mas, Joãozinho, então, não sei o quê. Vamos separar 1 hora por dia pra gente ficar juntos? Aí o Joãozinho fala assim: não dá, eu quero ficar jogando meu videogame aqui. Né? E se você não quiser, você tá me sufocando. Você fez a sua parte. Se você tomou um movimento, você tomou uma atitude, uma iniciativa. Agora, a partir desse momento, se você se permite continuar esse relacionamento, a responsabilidade pelo seu sofrimento é sua. Porque a frase que eu quero trazer pra vocês é: quando você entra numa relação e você leva o primeiro tapa, o primeiro susto, o primeiro, né, não, no caso do Joãozinho que só queria jogar videogame aqui, a culpa é do outro. No sentido de, foi ele que veio com essa história pra cima de você. Você não tava esperando por isso. Mas a partir do momento que você sabe e que você não faz nada, que você continua ali na esperança cega de que o outro mude, aí a culpa passa a ser sua. E aí a cada dia que você se permitir continuar nessa situação, o seu sofrimento vai ser maior. Porque em algum momento essa relação vai terminar lá na frente. E você vai sentir uma dor muito, 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 muito maior do que seria a dor se você tivesse saído da relação no momento que você percebeu que ela estava ficando indigna. Então, amada, aprende com isso, tá bom? Aprende com isso e leva para os teus próximos relacionamentos. Que eu tenho certeza que você vai conquistar um perfil, um nível de relacionamento muito mais maduro, muito mais saudável para a sua vida, tá bom?
Então, amadas, vou ficando por aqui na nossa live de hoje. Se você gostou, se fez sentido pra você esse conteúdo, tira um printzinho aqui, ó, compartilha nos seus stories, marca o meu nome pra eu saber que você tava ao vivo aqui comigo, tá bom? É muito importante isso pra mim, eu consigo ter o feedback de vocês, esse sentido, que os meus conteúdos estão fazendo sentido, estão ajudando vocês por aí também, tá bom? O Instagram vai me enxotar daqui a 1 minuto. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.